Sejam bem-vindos a mais um Nortecast, o podcast mais direcional do país. Eu sou Guilherme Almeida, e aqui do meu lado, meu parceiro, Fábio Gomes. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, boa noite, seja bem-vindo ao Nortecast. Primeira vez que eu estou participando aqui da mesa e vamos entrevistar hoje essa pessoa maravilhosa que é o Guilherme. Vamos trocar a figurinha aqui. E é uma história fantástica, tá? Uma história fantástica. Eu quero que você fique ligadinho aí até o final, porque vamos contar um pouco da história da Móveis São Carlos. É uma fábrica, uma das maiores fábricas do estado e norte e nordeste também, né? Uma das maiores fábricas aí de móveis, e você vai ficar sabendo um pouco dessa história, como começou, os desafios que enfrentaram e como venceram. Aqui na minha frente também está Guilherme Brito. Seja bem-vindo, Guilherme. É um prazer receber você aqui com a gente. Bom, o prazer é nosso, né? Obrigado, Fábio, que é um grande amigo de muitas datas, né? Guilherme, meu xará. Isso. Parabéns aí pelo projeto. Incentivar o empreendedorismo e dar voz à população é realmente uma missão fantástica de vida. Então, parabéns. Obrigado, Guilherme. Esse Nortecast, o podcast, tem o agradecimento dos nossos parceiros, que é o Ponte do Açaí, que fica localizado ali na Praça Monsenhor Alfredo da Rua da Câmara, número 381, o melhor açaí da cidade. Também tem outra loja que fica localizada na Avenida Rio Branco, número 187. Também temos o nosso parceiro, que é Salvador Implantes, que fica localizado aonde, Fábio? Avenida Padre Carlos Cotar, número 62, no centro, atrás da prefeitura, do outro lado da calçada. Boa! E de Wally Filmes. O Wally Filmes que fica aqui, o estúdio, fica aqui na Manuel Borba. Número? Qual o número, Wally? Sem número. Pronto. Esse é o nossos parceiros. E se você quiser ser parceiro, vem conosco também. Fica ligadinho nesse programa até o final. Curte, compartilha, comenta e nos ajuda a ajudar pessoas, porque esse é o intuito, é ajudar pessoas a saírem do zero e a terem o seu próprio negócio, ou tirar o seu negócio do papel, do sonho que ainda está em sonho, não foi nem para o papel ainda, ou alguém que já desistiu no meio do caminho. E você compartilhando ou curtindo, o algoritmo do YouTube, do Instagram, ele vai alcançar mais pessoas. Então nos ajude a ajudar pessoas. Guilherme, quem é Guilherme Brito? Conta pra gente quem é você. Sei que é filho de Carlos Brito, né? É fundador da Móveis São Carlos. Mas quem é Guilherme Brito? Bom, Guilherme Brito é o pai de Bernardo, né? Pai de Benjamin. Boa. Esposo de Laís, que é o meu núcleo, né? Filho de Carlos, como você bem disse, com Sônia. E formado em administração, né, de empresas, e apaixonado por esse assunto tão importante que é para a sociedade o empreendedorismo, né? E estamos aqui para contribuir com vocês. Que bom. Como começou aí, Guilherme? Essa Móveis São Carlos tem uma estrutura muito grande, já está construindo um novo prédio. Além do prédio que já atualmente que vocês já se encontram, é um prédio gigantesco, mas estão construindo um outro melhor, né? Uma localidade até melhor também, acho que para transporte e tudo, né? Logística. Para logística. Como foi que iniciou a Móveis São Carlos? Como foi que nasceu essa ideia? Como foi que surgiu isso? Então, para contar a história da São Carlos, eu preciso ir bem mais atrás na linha do tempo da sua fundação, né? Eu preciso falar de um jovem, uma criança na realidade, que perdeu a mãe com 9 anos e com seus irmãos, outros 4 irmãos que sentiram essa perda, começaram a desde cedo batalhar para conseguir suas coisas na vida, né? Para conseguir suas conquistas. E esse jovem, ele cresceu, com o tempo, ele decidiu ir para São Paulo. E tem uma história interessante, Fábio, que teve um amigo do meu avô, na realidade do meu bisavô, Zé de Brito, encontrou ele na rodoviária, né?
aqui de Afogados. E ele, jovem, perguntou: você está indo para onde, né? Ele disse: não, eu estou indo para São Paulo, vou lá trabalhar, vou conquistar. E esse amigo do meu bisavô perguntou para ele: olha, o seu avô aqui é rico, o que você vai fazer lá? Ele disse: olha, eu não conheço ele rico. Ele tem alguns posses, ele tem algumas coisas, algum patrimônio, mas não considero rico. Mas o que ele tem é dele, e eu vou atrás do meu, né? Então, junto com essa história, ele realmente trabalhou lá numa empresa de imóveis seriado, dentre várias outras, né? Trabalhou no antigo Mapping, né? Quem é mais antigo sabe como era. O Mapping era o shopping da época, né? Então, ele conseguiu pegar um know-how ali muito interessante, comercialmente falando, né? Em paralelo a isso, tinha outro jovem, certo? Que entregava feiras, outro mini empreendedor. E é muito interessante essa história também, porque lá para a década de 50, 60, tinha um médico aqui em Afogados chamado Dr. Jesus. E esse médico, que é muito famoso, muitos conhecem aqui, ele construiu uma casa aqui em Afogados que virou um marco, né? Porque naquela época Afogados não tinha tanto desenvolvimento assim, e as pessoas até diziam: doutor, o senhor tá meio doido, né? Porque fazer uma mansão dessa em Afogados, em Gazeiro, na década de 50, 60, por aí, mais ou menos. Ele disse: não, eu gosto muito daqui e tal, e vou investir, vou morar aqui. E esse jovem empreendedor chegou a entregar feiras na carroça de mão para esse médico, né? Na casa dele. Na casa do Dr. Jesus. E o mais interessante que é isso que me fascina no empreendedorismo, né? É isso que me fascina na administração. O mais interessante é que, décadas depois, esse mesmo jovem que entregava a feira na carroça de mão comprou a casa do médico. Nossa. Então, falar de empreendedorismo, falar de autorresponsabilidade, falar de educação financeira é isso, né? A gente muitas pessoas conseguem do nada construir uma história bem bacana de acompanhar a sociedade, de dar oportunidades a várias pessoas, assim como ele teve as dele, né? Os dois. Então, esses dois jovens, dois irmãos, por acaso, né? Carlos e Alexandre, como eu estava falando, esse rapazinho lá da feira era Alexandre Brito, né? Então, eles... Que é seu tio, né? Meu tio, isso. Eles, na década de 80, meu pai resolveu voltar junto com a minha mãe. Minha mãe tinha uma carreira sólida no banco, mas resolveu apostar também, abandonou essa carreira lá em São Paulo e veio aqui para Afogados da Engazeira junto com meu pai. E meu pai e meu tio, na época, o meu tio já vinha trabalhando com móveis planejados, né, móveis sob medida. Aqui em Afogados. Aqui em Afogados. E o meu pai com esse know-how comercial e também um know-how de móveis seriado, que ele tinha trabalhado numa fábrica de um espanhol, lá em São Paulo. Então eles resolveram se juntar e abriram, no começo, né, muito difícil ali, naquela época, era tão difícil que até para os contadores que aqui estavam, tinha uma dificuldade burocrática ali tinha muito uma cultura de comércio, mas não de fábrica, né? Então, até a parte burocrática, começaram tudo do zero. E surgiram algumas empresas, umas não deram certo e tal. A que pegou mais tração foi a GHC, né? A GHC é a abreviação de Guilherme e eu, que é Henrique, filho de tio Alexandre, e Carolina, minha irmã, que eram os filhos da época, né? Pequenininhos. No caso, vocês nasceram aqui ou em São Paulo? Eu e minha irmã, Carol, nós nascemos em São Paulo. Eu vim com 2 anos pra cá.
2 anos. Ou seja, seu pai e sua mãe, já tendo uma visão de empreender, conseguiram enxergar aqui no sertão que era uma terra de oportunidade e trouxeram vocês. Conseguiram. Era um sonho do meu pai, né? Era voltar para cá. Era voltar para Afogados. Ele é um recifense que, por ironia do destino, nasceu no bairro de Afogados, lá em Recife. Legal, conheço. Mas como a nossa família toda é daqui, meu avô, Carlos Brito também, né? Tem o mesmo nome do meu pai. De Afogados também, então eles voltaram na época e calhou, né? Dele nascer em Afogados, em Recife, e vir morar em Afogados. Então, quando a GHC começou a tomar forma, realmente eles conseguiram, depois de muito sacrifício, acertar, né? Acertar aquela veia. Demorou algum tempo, não foi do dia para a noite. Alguns anos, né? Alguns anos, com muitas idas e vindas e... Altos e baixos. A história do Chicó, né? Tô rico, tô pobre e tal. Então, a origem foi essa, mais ou menos, né? A gente começou nessa pegada de muito empreendedora, no sertão pernambucano, e que nos traz muito orgulho, né? Quer dizer, saiu de ser carroceiro, né? Como é que a gente chama aqui? Entregador de feira, né? Entregador de feira. Para ser hoje e o seu pai trabalhava lá de CLT, né? Rapaz, na época eu nem... Em São Paulo. Na época eu nem sabia. Eram épocas difíceis, né? Eram épocas tão difíceis que nem a Constituição não veio de 89, então... É verdade. Antes disso. Isso. Não existia nem CLT nessa época, né? Trabalhava. É interessante o que o Guilherme fala, é que ele falou altos e baixos, e muitas vezes empreender é isso. As pessoas não conseguem compreender que vem o baixo, né? Acha que só vem o alto. A coisa boa. Que não vai ter dificuldade, que não vai passar por processos de fracasso, mas que chega lá. É isso, Guilherme? É por aí. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender com a natureza, né? Se você pegar lá os esquilos que estão nos polos do planeta, no verão, eles vão armazenando as nozes, porque eles sabem que no inverno, quando o inverno chega, primeiro que não tem nozes nas árvores, verdade. Segundo que tem uma camada de neve, de gelo, que não tem nem como você andar pela floresta. Então empreender é isso, é saber que existe verão, a época da colheita, e existe às vezes alguns invernos que a gente vai queimar um pouquinho do estoque, um pouquinho do que fez, para conseguir reaprender e evoluir, porque o mercado é muito dinâmico, né? A gente não... Eu sempre falo, olha, tem duas certezas no mundo. Uma é a mudança, outra é a morte, né? E a mudança a gente tem que estar sempre se adaptando a ela, porque o mundo não é estático. Ele não é a mesma coisa sempre, não. Ele vai se aperfeiçoando, vai evoluindo. E muitas vezes a gente acerta numas questões, mas aí vem o cenário muda e a gente sente aquele baque, né? E aí vem a questão da resiliência do empreendedor, de saber realmente aprender com aquilo, adaptar e ter novos ciclos. Isso é muito, muito importante, porque tem muitas empresas que quebram, né? A gente conhece aqui também na nossa cidade. Acho que eu já até comentei sobre isso. Empresas que quebraram porque não quiseram, na época, não veio a mudança da maquininha de cartão e eles vendiam muito fiado à vista. E quando houve aquela mudança, aquela sensação de insegurança, acho que do empreendedor, não vou colocar a resistência que você falou aí, não vou colocar a maquininha de cartão, não colocou, todos os outros colocaram e ele quebrou. Então veio a mudança. A gente tem que acompanhar essa mudança, né? O empreendedor precisa acompanhar isso. É isso que faz com que a gente não fique numa zona de conforto, né? Porque quem ficar vai realmente ficar defasado, infelizmente ou felizmente, faz parte, né? Toda mudança ela vem consigo coisas boas e às vezes coisas ruins. Tem um escritor que ele fala o seguinte, ele diz isso, que a crise, né, ela vem para fazer a roda gigante girar, né?
despertar novos empreendedores e fazer com que os grandes abram a cabeça também. Muitos acabam que não se atualizando, quebram, né? Mas para surgir novos empreendedores, novas pessoas aí com um olhar diferente de mercado. E aí esse escritor ele fala isso, que a crise vem para fazer com que seja descoberta novas pessoas, né? Novos gigantes aí do mercado. É verdade, não. Isso também é um encantamento. É uma das coisas que eu fico assim admirado e fico inspirado, porque essas novas oportunidades, né? Essa história que eu acabei de contar do meu pai e do meu tio, ela se repete todo dia. Verdade. E ela justifica o que você está falando, essa questão da roda gigante. Porque quem não, o sucessor que não se atualizar, ou que não souber dar continuidade para o que o pai construiu, ou então o pai ou a mãe, né? A família, ou então o próprio fundador que não consegue se adaptar, né? Não está naquele mindset fixo, está naquela programação mental fixa ali, que já sabe de tudo, já está num trono ali da sabedoria. Isso tudo são campos muito minados, né? Verdade. E, como eu falo, tudo tem coisa ruim e boa. O lado bom é que sempre está dando oportunidades para novas pessoas evoluírem também, né? Uma das maiores empresas de educação na época, né? A gente segue o Flávio Augusto, não sei se você conhece. Sim, conheço. Silva. Ele fez uma das maiores transações na época de venda na escola da WhatsApp, né, na época, e vendeu para o grupo, se eu não me engano, o Grupo Abril. Isso. Sim. Né? Uma das maiores transações e encaixa muito bem isso que você falou. O Grupo Abril comprou, o CEO na época, que era o dono, o pai, não conseguiu fazer essa transição de sucessão aí, né? E os filhos, ao assumir, se não me engano aí a história, eles não conseguiram administrar. O cara faleceu, não conseguiram administrar bem, anos se passaram, Flávio Augusto viu que o negócio estava... O mercado foi lá para baixo, no caso a empresa desvalorizou, e aí chamaram ele novamente, e ele comprou, vendeu lá em cima e comprou lá embaixo. Comprou bem mais barato que vendeu. E aí agora a empresa está um novo boom. Tá pujante de novo. É. Então, o Flávio, eu conheço um pouco a história, é fantástica, né? Um cara que morou muito tempo na favela, né? Carioca. Na favela, é verdade. E hoje é dono de um time de futebol nos Estados Unidos, além da WhatsApp e tal. É um dos marcos do empreendedorismo brasileiro, né? É um cara que tem uma história fantástica, né? Conta pra gente, Guilherme, como foi a sua entrada? Porque, assim, como a gente falava em off aí, seu pai é empreendedor, seu tio também, dono de uma fábrica que é uma das maiores do estado de Pernambuco, a Móveis São Carlos, e também tem o seu tio que é dono da Magno Móveis. Magno Móveis, né? Isso. Também outra empresa estruturada, extremamente estruturada. E aí, você, como filho, porque um dos maiores desafios, acho que de um pai, é fazer com que o filho tome gosto, né, pelo empreendimento que ele já criou do zero. E aí você entra nessa história aí. Como foi essa entrada? Então, eu sempre me inspirei, né? Pai e mãe empreendedores, né? Uma família com alguns empreendedores. Então, essa área sempre me fascinou. Mas não foi por ela que eu comecei minha carreira profissional. Eu comecei, na realidade, no setor de TI, né? Eu entrei, depois que eu saí, me formei ali no 2º grau, entrei numa faculdade, a Unibratec. Unibratec, Recife. Isso, lá em Recife, era o que eu gostava na época, tudo. Tinha esse lado empreendedor também, mas na época o computador era uma coisa fascinante. Ainda é hoje, né? Mas ali na década de 90, quando a gente começou a mexer naquilo ali e aprender aquele novo mundo, né? Cara, era muito fantástico. Eu lembro, foi passando uma história aqui,
quando a gente aprendia aqueles códigos, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Era. Aquilo era muito, muito fantástico. Quando eu fiz um curso de informática básica, na época, né? Que aparecia nas escolas e tal, eu apresentava. E aí eu fui fazer o curso. E aí, mexendo no mouse, e o professor, olha, faz assim, ó, aperta Ctrl não sei o quê, Ctrl não sei o quê, que fica mais fácil. E era tudo muito novo, eu não sabia daquilo, as teclas, né? Fantástico, isso foi passando na história, você falou agora aí, mas Não, era fascinante. A gente que mesmo. viveu esse começo ali, né? Porque não existia, né? Não. Ninguém tinha computador. Na realidade, computador era coisa de grandes empresas, né? Ninguém... Verdade, era mesmo. E depois foi se popularizando, aí a gente eu comecei a ficar apaixonado por aquilo ali. Inclusive, a primeira marca, assim, eu penso que foi a primeira, da São Carlos, foi eu que fiz. Botei lá, fiz até no Word. Foi o design. Fiz no Word. Meu pai, eu lembro que pediu, faz aí alguma coisa. Eu fui lá no Word e tal, botei um MSC, depois peguei e fiz um arco lá, que o Word tinha algumas... não tinha um campo que é arte, não sei, arte é alguma coisa, né? Do Word tinha... Pronto, eu que usei. Você fazia o letreiro assim, né? Isso. Aí eu peguei, desenvolvi. Até hoje essa marca tá desenhada na frente da empresa lá. Eu fiz na minha adolescência ali, na década de 90 aquilo ali. Você fazer no Word uma arte, aí, olha, é o desafio. A logo. Fiz a logo da São Carlos lá na época. Depois resolveram modernizar tudo, mas o arco ficou ainda. O arco ainda permanece, hoje é uma cadeirinha, né? Até a cadeira Carol, que a gente, em homenagem à minha irmã, na época foi desenvolvido. E até hoje a cadeira Carol e o arco que a gente projetou lá atrás permaneceu, né? E o mesmo arco também foi usado em outras empresas da família do grupo, então pra gente ter esse marco. Eu comecei na Unibratec, né? E logo em seguida, assim, 1 ano e meio depois, eu recebi uma proposta de um tio que morava em São Paulo, mora em São Paulo, na realidade. Hoje ele até está meio que no mundo, assim, né? A globalização faz com que as pessoas não tenham tanto lugar fixo mais, né? E ele me convidou para trabalhar com ele numa empresa chamada Vion, que existe até hoje. E eu fui para São Paulo, fiquei lá 1 ano, estudando também desenvolvimento de software. Eu estava muito focado em banco de dados, SQL. Mas assim, foi uma fase da minha vida muito importante, porque me despertou muitas coisas. Eu vi outros mundos, né? Mas começou a me bater lá uma pontinha de... Saudade da água do Pajeú. Saudade da água do Pajeú. Começou assim eu comecei a me perguntar, será que é isso mesmo, né? Tipo, e a São Carlos? O que vai acontecer com a empresa se eu continuar nessa pegada aqui? Já tinha a estrutura que tem hoje, não? Não, a estrutura hoje é maior, né? A empresa evoluiu muito de lá para cá. Mas já era uma empresa de porte, né? Já tinha a gente já chegava a atender grandes clientes, né? Não, a exportação veio um pouquinho depois. Mas, assim, quando começou a bater essa vontade, assim, de realmente voltar para trabalhar com os pais, tudo, aí eu comecei a mudar um pouco de rumo, né? E em 2004, aí eu voltei para Recife, ainda morei lá, e eu entrei na São Carlos, sendo representante comercial. Caramba. Começou em Recife. Em Recife, em 2004. Então você foi primeiro vendedor? Primeiro fui vendedor. Numa época bem difícil da empresa, porque a gente estava vivendo uma revolução no mercado, né? O MDF, o MDP, principalmente o MDF, estava cada vez mais forte, né? E a gente, na realidade, começou um pouquinho antes, lá para 98, a gente começou a receber MDF e não acreditar muito na matéria-prima, né? E eu estou voltando um pouquinho porque tem a ver, né?
a gente vai lembrando e vai adicionando. Então, foi um momento assim muito difícil, porque são outras máquinas. Uma coisa é você trabalhar com madeira, outra coisa é você trabalhar com MDF, né? É totalmente diferente. E quando eu vim para São Carlos, a gente estava assim, o produto era mesclado, né? MDF e madeira. E a São Carlos estava um pouco fora do mercado, por causa de preço, madeira muito cara na época, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho com a ajuda do novo produto, muito de reativação de clientes, né? De recolocar a São Carlos no mercado em patamares que ela já tinha ocupado, né? Então, eu entrei assim na São Carlos, como representante, e também na época eu voltei de São Paulo, eu já também entrei numa faculdade de administração. Quer dizer, então já abandonei TI de fato e entrei de cabeça, assim, tanto como representante comercial da empresa e como na área acadêmica também, já trilhando esse caminho, né? Mas gostou dessa área de vendas? De vender, assim, estar ali com o cliente, direto com o cliente? Olha, eu tenho que confessar que é muito desafiador, viu? Na época eu comecei, Carlos Brito nunca me criou, e nenhum dos filhos dele, com regalias, não. Então eu rodava Recife inteiro, chegava até ir para o interior, Ribeirão, Escada, Vitória de Santo Antão. No começo eu ia de ônibus. Caramba! É como eu tô falando, o meu pai sempre teve essa pegada na criação, de deixar a gente ralar mesmo, se virar. Conhecer o caminho das pedras, né? Depois de um tempo é que eu fui, ele me deu um carro e tal, e aí as coisas melhoraram um pouco. Mas essa área comercial ali na ponta é desafiante, né? Você encarar sol, chuva, sala de espera de cliente. São momentos ali que você adquire um conhecimento fantástico. Você realmente dá valor para os profissionais. Então, essa parte de vendas é fundamental para quem quer empreender. Dominar a arte, a empresa dominar a arte das vendas. Todo empreendedor ele tem que vender alguma coisa. Na realidade, todo mundo está vendendo alguma coisa, né? Até quem não é empreendedor está vendendo alguma coisa. Um político vende sua imagem, suas ideias, né? Um juiz vende seus julgamentos, defende seus julgamentos. Eu vendi a minha ideia para minha esposa, ela comprou, graças a Deus. Perfeitamente, Perfeitamente. Nós, né? Nós. Nós vendemos nossa imagem, nossa ideia, elas compraram. Foi. Inclusive, quero registrar que um momento particular, mas só agradecer. Esse ano estou fazendo 10 anos de casado, então não posso deixar de registrar esse momento com minha esposa Laís, então... Parabéns. Parabéns, Laís, parabéns. Então, é fundamental, sem dúvida, né? Eu sempre falar para o pessoal que as vendas é o nosso combustível. A gente tem que estar sempre com o tanque cheio, que é para o negócio funcionar direitinho. Porque pense numa coisa ruim quando o mercado está retraído e a gente olha assim para a carteira de pedido e a danadinha está bem enxuta, dá uma dor no coração. Não é fácil. Mas esse lado comercial, assim como todos os outros da empresa, né? Quando a gente parte para o RH, contábil, desenvolvimento de produto, né? A gestão do chão de fábrica, é uma engrenagem realmente que um depende da outra para funcionar, né? Isso é fundamental, assim, você entender dessa forma, né? Porque tem muito empreendedor que não entende que isso é um conjunto, né? Às vezes procura um culpado, né? E crucifica aquele culpado quando não existe um culpado, é uma equipe, né? O time ele não perde por conta somente do goleiro ou do zagueiro, ou não ganha por conta do goleiro ou do zagueiro, né? É um conjunto, né? Se um falhou, foi a equipe, eu tenho que procurar saber o erro, corrigir ali, mas é a equipe que ganha junto, né? Sem dúvida. Isso é fundamental que seja esclarecido, né? Hoje eu estou aqui representando, na realidade, uma história de várias pessoas, né, que eu tenho uma gratidão, né?
E o nosso objetivo é sempre valorizar o time, certo? Sem você ter um time eficaz, você não consegue prosperar. Pode até ali no curto prazo ter algum resultado satisfatório, tudo, mas para você conseguir ter longevidade, a equipe é fundamental, né? Então, todos os componentes são de fundamental importância para que a gente tenha chegado nessa história, né? E assim como o resultado passado não garante resultado futuro, a gente continuar com essa história, né? Ninguém tem como objetivo, não, concluiu aqui, parou. Não é esse o objetivo. Não é esse o meu objetivo, né? Quando a gente se predispõe a fazer uma sucessão, a trabalhar em família, isso vira uma missão de vida. Você realmente tem que se dedicar àquilo ali. E para se dedicar, você tem que estar à altura da empresa, mas principalmente à altura da equipe que está lá. Verdade. Você Boa. tem que se capacitar para merecer acompanhar e trabalhar junto com aquele pessoal que são o coração da empresa. É muito forte isso, né? Ô Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, que quer empreender, porque a Móveis São Carlos já tem uma história. Só que a história da Móveis São Carlos, ela se avoluma com a chegada do Guilherme Brito. Então, a nível de trabalho, né? O que é a Móveis São Carlos hoje em relação a antes com a pessoa do Guilherme Brito, empreendedor? Porque a gente vê você e a gente percebe que você tem vontade, que você tem sangue nos olhos, que você está com vontade de fazer acontecer. Sangue novo, né? Sangue novo. E algo que a gente tem conversado com a pessoa aqui em off. É porque você é um empreendedor diferenciado em que situação? Porque você já vem com uma caminhada, você está pegando uma caminhada. E muitas vezes isso é mais complicado do que você não só trazer sucessão, mas alavancar o trabalho da empresa. Então você pode falar um pouco sobre isso? Que já tem uma estrutura, né? Ô Guilherme, só um minutinho para eu fazer uma pausa aqui, um intervalo comercial. Galera, curte esse vídeo se você está gostando. Essa resposta aí vale milhão, viu? Porque realmente é muito difícil você pegar o bonde andando e superar as expectativas, né? Mas curte esse vídeo, comenta o que é que você está achando, compartilha para que essa entrevista, esse vídeo, nosso Northcast, ele ajude muito mais pessoas do que só você que está assistindo. Então nos ajude a ajudar pessoas também, beleza? Se inscreve também no nosso canal e ativa os sininhos. Toda semana tem vídeo novo, toda semana tem uma história nova e toda vez que for lançada essa história, você será notificado. E esse programa, esse Northcast, tem os nossos parceiros. Vou começar por Salvador Implante, que fica ali na Praça Padre Carlos Cotá, número 62, é isso? Número 62. Melhor implante da cidade e região. Pode procurar lá. Uau. E também temos a parceria com o nosso Ponte do Açaí, que fica localizado ali na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, número 381. E a segunda loja fica na Avenida Rio Branco, número 187. O melhor açaí da cidade, pode procurar lá, tá certo? Guilherme, vamos lá nessa resposta que vale milhão aí. Eita! Na realidade, assim, a empresa tem evoluído como um todo graças a um trabalho que não é só meu, né? É um trabalho de um conjunto, certo? A gente tem players importantíssimos que fazem parte da nossa equipe, que na realidade a vontade deles é que faz com que a gente desenvolva e cresça. Legal. Né? A gente tem como missão realmente desenvolver pessoas. Então, para isso a gente tem uma parceria com uma psicóloga, né, Deisiane Liberal. Então, eu também tenho formações na área de análise comportamental. Sou uma pessoa que estudo, vou buscar agora uma pós-graduação em psicologia organizacional. Legal. Uau! Porque eu costumo dizer, né, que até uma frase do Jorge Paulo Lema, né, da Ambev, ele diz, olha, nosso negócio, as pessoas acham que é vender cerveja, e não é. Nosso negócio é gente, são pessoas. Então eu aprendi há alguns anos isso com ele. E é o nosso foco, realmente, né? Desenvolver a equipe,
fazer com que o nosso time esteja num nível de competitividade que não deixa a desejar para colegas fabricantes, nenhum no Brasil, nem no mundo, porque hoje a gente vive um mundo globalizado e a gente concorre com empresas da China, da Índia, né? De todos os lugares. E principalmente também com os nossos conterrâneos aqui, os brasileiros. Então, mas para isso a gente realmente tem que ter uma psicologia, uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de superação, né? E a gente vem construindo isso ao longo dos anos, né? Não é uma situação, não é uma cultura que nasceu ontem, na realidade já vem de muito tempo, que vem também muito impregnada no nosso fundador, né? Carlos Brito, ele é uma pessoa inquieta, quem o conhece, o Dr. Fábio conhece ele muito bem também, então ele está sempre buscando soluções, é uma pessoa que os problemas surgem, mas ele não foca nos problemas, ele foca nas soluções. Legal. Então essa cultura se impregnou na empresa, né? Se impregnou também em todo mundo que está ao redor dele, e a gente vai se inspirando e vai buscando cada vez evoluir e aumentando o sarrafo, né, para que o nível fique cada vez maior e a gente consiga sempre estar se adaptando à realidade do mercado. Boa. Vocês chegaram você me falou sobre algumas dificuldades, vocês chegaram a inventar alguma máquina, algum maquinário nessa mudança de madeira para MDF, algo nesse sentido? É interessante você perguntar. Tem uma história muito legal nesse aspecto, além de inventar algumas máquinas ou adaptar, tem também uma questão de empreender até na manutenção, né? Uau. Eu estava fazendo uma viagem com um sócio-diretor de uma multinacional, fornecedora nossa de máquinas, certo? Faz parte do grupo SCM, que é italiano. E o nome dele é Miller. Ele disse, a gente conversando e tal, e ele falando, Guilherme, eu tenho um prazer, assim, eu tenho uma admiração pelo seu pai, impressionante, porque eu vendia para ele uma máquina há anos atrás, lá para a década de 90, e essa máquina a gente teve problema nela, na venda no Brasil inteiro. Seu pai me ligou e perguntou, ô Miller, tô com esse problema aqui e tal, o que a gente vai fazer? Qual é a resposta de vocês? E ele disse, Carlão, eu tô com um problema no Brasil inteiro com essa máquina. Esse mesmo problema seu, todo mundo tá sofrendo. E não te preocupa não, que eu tô com o pessoal para a gente arrumar a solução. Nisso passou uma semana, passou 2, passou 3. Aí o Miller, cadê o carro? Carlos Brito, da Afogados em Gazeira. Não retornou para vocês, a eles, né? Vocês não retornaram? Meu pai não ligou mais para ele. Certo. Cadê Carlos Brito de Afogados em Gazeira? Aí ele pegou o telefone, ligou, Carlão, e aí, cara, tá com a máquina parada ainda? Tá? Ele disse, não, Miller, a gente já tá rodando aí, tem 2 semanas já. Como é a história, rapaz, tá rodando há 2 semanas, tá rodando há 2 semanas, mas como é que... Quem foi o engenheiro que vocês contrataram? Quem foi ele? Porque a gente ainda está com problema no Brasil inteiro. Aí meu pai disse, Carlos Brito disse, rapaz, olha, que bicho é esse engenheiro? A gente aqui está no Alto Sertão Pernambucano, somos nós e Deus. Né? Então a gente conseguiu aqui e tal, e explicou lá para ele tecnicamente. Então assim, são histórias que quando você... Uau. capta, quando você pega, né, parece verdadeiro milagre, né, mas é um milagre do empreendedorismo, é um milagre da necessidade, né. Carlos Brito, ele sempre fala, olha, o nosso patrão é a Nesse. Conhece a Nesse? É a necessidade. Então a Nesse manda, a gente vai e até uma questão bem interessante, porque já vieram me falar, rapaz, é impressionante como o teu pai e teu tio conseguiu evoluir sem estudo. Aí eu parei para analisar várias vezes esse questionamento, porque se repetia. E eu
depois de estudar esse negócio, eu consegui a resposta correta. E quando as pessoas vêm me perguntar, eu digo, olha, o estudo ele não está somente dentro de 4 paredes numa escola ou em uma universidade. Ninguém constrói nada sem estudar algo, né? Então, a necessidade vem, o problema vem, e você vai estudar como solucioná-lo. Verdade. Não necessariamente você precisa ter feito uma faculdade. É bom, é interessante fazer? Sem dúvida. Mas também não é o único caminho para quem, principalmente, não tinha oportunidades. Hoje a gente está vivendo outro mundo, mas na época não era assim, né? Então, eles estudaram e não foi pouco. Eles podem não ter um diploma, né? Mas estudo teve, não foi brincadeira não, né? Então, assim, são histórias feito essas do Miller e várias outras que a gente vai se orgulhando e vai pegando gosto pelo empreendedorismo e vai vendo que realmente, assim, a sociedade é bem melhor quando existe vários empreendedores ali trabalhando e realmente voltados para a solução dos problemas e não só ficar apontando, né? Problema aqui, empilhando problemas que não vai solucionar nada, né? Tem ali e não soluciona, né? Tem esse, mas só encostando. Só encostando e empilhando e entrando numa zona de conforto ali, achando que não tem solução. Levando com a barriga e pronto. E se acomoda. Aí, esse é o grande problema. A acomodação é um fator assim preocupante para a sociedade, né? Quando não se tem uma ambição de ser melhor, não só no empreendedorismo, mas em todos os aspectos da vida, né? Esse é um grande problema na minha visão. Ô Guilherme, depois que você entrou na sua entrada aí como gestor, acho que administrador, né, na empresa, você viu algo que poderia, na sua ótica, que poderia melhorar e chegou para o seu pai, o pai tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, enxergou essas deficiências? É bem interessante esse assunto, Guilherme, que você levantou, porque quando a gente chega na empresa, quando eu cheguei lá para meados de 2006, né? Quando eu entrei de fato na indústria, tinha deixado Recife, deixado o posto de representante comercial. A gente chega cheio de energia, né? Cheio de vontade e tal, e cheio de ideias, né? Mas com pouca experiência, né? Esse é um grande erro que eu cometi, né? Como uma pessoa que está chegando de fora, tal, em achar que a gente tem conhecimento para realmente estar querendo interferir ali num processo, num curto prazo, tudo. E teve muitas ideias na época. E às vezes eu ficava bem chateado, porque eu dava uma ideia e nosso presidente, vamos fazer. 2 semanas depois, chegava uma pessoa lá de fora, dava a mesma ideia, ele executava no outro dia. Então era um negócio, eu penso que todo sucessor passa por isso, né? Todos os filhos ali que estão, ou parentes que estão entrando na empresa passam por esse momento, né? E no começo a gente foi dando essas sugestões, tudo, muito poucas eram acatadas, mas depois a gente vai criando um conhecimento, né, de causa, vai criando uma expertise e até uma assertividade maior nas ideias, nas opiniões, né, que elas vão realmente sendo mais implementadas, né? Mas leva um tempo. Eu, por exemplo, levei um tempo para entender que na São Carlos existe um presidente. O presidente da São Carlos hoje é Carlos Brito, né? E a gente tem que respeitar a questão hierárquica. É o modelo de gestão que mais funciona no mundo. Já tentaram fazer lideranças descentralizadas, mas o que acontece com esse tipo de gestão? A gente tem... Você não tem a quem culpar, você não tem a quem responsabilizar. E quando você não tem a quem responsabilizar, fica aquele cachorro que tem 2 donos em vez de um, né? Tu dessa comida hoje? Eita, esqueci. Ninguém é culpado de nada, ninguém se responsabiliza por nada. Então a questão hierárquica é muito importante ser respeitada, porque
O maior responsável por qualquer produto ou serviço que a São Carlos disponibiliza no mercado é o presidente. Ele delega parte da responsabilidade para o restante da equipe. Mas quem vai responder, de fato, pela empresa é ele. Então, como ele tem toda essa responsabilidade, com o tempo eu entendi que tem que parar de misturar essa questão, né? De pai e filho, de parentes, porque, na realidade, tanto o mérito, né, quanto o desmérito, a equipe participa, mas quem está coordenando é o principal responsável. Então, eu comecei a entender melhor, a gente começou a se relacionar melhor. É toda uma jornada, né? E que, principalmente nos últimos anos, a gente conseguiu alinhar muitos pensamentos e imprimir, cada vez mais eu participar assim, nas decisões e até assumir, né? Eu já estou na empresa há um bom tempo, então isso me permite, por uma questão técnica, porque, como eu estou falando, de mérito, porque a gente vem conseguindo resultados, né, que justifique essa cada vez maior responsabilidade que a gente vai tendo dentro do quadro, né? Ô, Guilherme, uma pergunta. Então, Almeida, isso mostra que toda empresa séria existe uma necessidade de ter um organograma da empresa seguir um padrão, um princípio hierárquico, mesmo existindo laços familiares. Independente do tamanho, né? Isso. E outra coisa que a gente percebe, né, na fala do Guilherme Brito, são pessoas imparáveis, incansáveis, e vê a dificuldade, escala ela, sobe a montanha. Talvez o empreendedor nato, que tenha a capacidade de resiliência, ele vive essa verdade. Eu costumo falar assim, que nessa parte do imparável, o empreendedor ele é apaixonado, acho que não muito pela solução, mas pelo problema. O problema estimula ele a procurar a solução, não é? Uau. Houve o problema, tem problema, feito foi esse da manutenção da máquina. Ele se apaixonou, não, tem que resolver isso. Não sendo um engenheiro, isso, né? E foi lá e resolveu. Então, se apaixonou. Acho que o empreendedor, feito seu pai, seu tio, você também, são apaixonados por isso. Né? Ô, Guilherme Brito, fala um pouquinho sobre a empresa. A empresa hoje, que destaque ela leva para o estado de Pernambuco, para o país, para o sertão do Pajeú? Quem é a empresa hoje? Quantos funcionários? Se é que ela movimenta? A porcentagem que ela representa de exportação, de fronteira de estado? Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Boa. Sim, hoje a São Carlos ela é uma empresa que ela está bem estabelecida no mercado do Nordeste, né? Nós conseguimos criar o respeito e mostrar a competência de que a gente pode entregar resultado, desde para o cliente pequeno, para o médio e para o grande. Então, nós temos penetração em todos esses players do mercado, né? E hoje a gente está num momento muito sazonal, né? Chegamos a ter 148 colaboradores, colegas de trabalho. Hoje a gente está com 108, porque o mercado deu uma enxugada, né? A pandemia inflacionou muito a matéria-prima, os insumos, então o poder de consumo da população diminuiu. Então a empresa está nesse mercado, teve que dar uma enxugada. Então hoje são 108. Mas como a gente está falando, a gente está trabalhando para que volte para os 148, né? E depois que a gente alcança uma marca, a gente quer continuar nela. Essa marca hoje ela é no Nordeste todo, então vocês trabalham com todos os estados do Nordeste? Sim, estamos em todos os estados do Nordeste. E cerca de 10 meses atrás, nós abrimos o mercado Centro-Oeste, ali na região de Goiás. Uau. E Brasília. Boa. A gente acabou de vir de uma feira de lá, mês passado, estávamos em Goiânia, né? E foi uma feira de muito aprendizado, mas adaptações a serem feitas, né? Porque uma coisa é a gente trabalhar com a cultura do consumo nordestino.
Outra coisa é a cultura do consumo lá de Brasília, que é um Outro formato. outro né? formato, outro nicho de mercado que demanda novos produtos. Inclusive, depois de muitos anos, até a volta a trabalhar com madeira, de fato, né? Legal. A gente viu essa necessidade lá e já vai em busca de novos maquinários agora, já foi até adquirido uma parte, já foi adquirida a madeira, né? Que é outro desafio. O MDF é uma belezinha, vem lá prontinho, é só cortar e usinar e furar e dar acabamento. A madeira não, ela vem um pouco molhada, então tem que esperar secar, tal, é outro processo, é outra coisa. Mas eu tô adorando essa volta para madeira porque Você vê o desafio, né? o desafio é grande. E ele se apaixona, ele fala com tanto entusiasmo, assim, né? Eu gosto porque, pô, a gente se mexe, né? De tédio a gente não morre, na realidade. Então, é um desafio gostoso, realmente. É bom. Quando eu voltei para São Carlos, quando eu entrei na São Carlos em 2006, já estava saindo da madeira, eu era muito verde na época, não soube aproveitar o conhecimento. E com essa volta de mexer com madeira, eu estou aprendendo um mundo novo, né? Aprendendo novas lições ali que eu não peguei essa fase da empresa. Então, são desafios bem gostosos de se ter. A gente também está buscando, assim, ainda não entramos, mas a gente vai buscar agora o mercado de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, porque tem ali... São Paulo é um volume absurdo de mercado, é um oásis ali que a gente sempre sonhou em participar, a gente nunca se achou merecedor, o que era um paradigma na nossa visão atual. Na realidade era possível, a gente que não enxergava, porque quem vende para Goiás, Brasília, a gente já mandou algumas carretas, alguns caminhões para essa região, então vende em São Paulo. Já exportaram também? A gente chegou a exportar... Fora do Brasil, no caso. Né? Isso, Cabo Verde. A gente mandou para a África, né? Cabo Verde. Na época foi muito difícil, porque a experiência era muito pouca. A questão tributária atrapalhou, porque a gente, além de não ter o conhecimento, também não foi tão bem assessorado na época, né? A gente contratou até pessoas que tinham uma certa experiência, mas não tivemos alguns revés. E realmente, assim, serviu de experiência, né? Faz um bom tempo isso, faz uns 15 anos que a gente exportou. Mas a gente tem como objetivo agora retomar esse mercado também, porque o Brasil ele consegue ser muito competitivo, né? No setor de imóveis. Nós temos um clima fantástico para as florestas, e quando eu digo florestas, são madeiras reflorestadas. Eucalipto, né? Isso, eucalipto principalmente, que é uma árvore que você planta hoje, daqui a 6 anos ela já chega a ponto de corte, né? Na realidade, o processo de MDF é muito parecido com o de papel, né? Só que muda, lógico, algumas questões, tudo, mas é sempre de manejo reflorestado. E são empresas que a gente adquire a matéria-prima que tem certificações internacionais de bom manejo de florestas, né? Que faz o dever de casa, faz o que tem que ser feito, preservando a natureza, né? Que não é porque é móvel, que é madeira, que vai fazer de qualquer jeito, não. A gente sempre busca trabalhar com empresas sérias que tenha esse viés cuidado, sustentável, né? Então, voltando para a exportação, a gente está com alguns contatos, a gente também está quebrando esse paradigma e retomando uma atividade que a gente iniciou lá atrás. Não deu muito certo, mas agora a expertise é diferente, né? A gente tem colegas que exportam há muitos anos, então a gente está trocando figurinha ali, a gente ajudou eles em algumas coisas, eles nos ajudam em outras. São até colegas do próprio setor, fabricantes lá do Sul, Rio Grande do Sul, do Paraná, que a gente vai fazendo amizade sempre nas feiras que a gente expõe. Então, sempre pega um conhecimento ali, né? A gente está na feira, está viajando, mas não é a passeio, não. É trabalho investigando, né? Para sempre
Está desenvolvendo. Fazendo esse network aí, né? Network é fundamental. É fundamental, porque você ganha anos de pesquisa, às vezes, numa conversa. Não conversa. Verdade. É forte. Guilherme, eu vi que vocês vão fazer uma feira também, acho que em Salvador. Vão fazer uma exposição. A gente vai, a gente acabou de vir, né? Teve uma sequência meio grande de feira aí. Teve Campina Grande, isso em 50 dias. Teve Campina Grande, Gravatá, aí fomos para Goiânia e São Luís. Finalizou essa primeira temporada de feira da São Carlos, São Luís no Maranhão. Chegamos, tem uns 20 dias por aí, 15 dias. E as próximas feiras vai ter um em Feira de Santana, né? Vamos ter em Caruaru e vamos ter também em Vitória da Conquista, lá na Bahia. Bahia a gente vai ter 2 feiras no segundo semestre, que é um mercado muito importante para a gente. É um mercado que a gente conseguiu, demorou para encontrar as pessoas certas para trabalhar, mas quando encontrou, engrenou e a gente está conseguindo um trabalho muito eficiente lá, já tem algum tempo, né? Legal. Dizem que baiano não nasce, né? Baiano estreia. É isso, é verdade? Tô com baiano aqui. Fábio ele que diz isso, né? Que baiano não nasce, baiano estreia. Ô Guilherme, essa sucessão, você é um herdeiro, né? E ser herdeiro dessa fábrica, desse empreendimento, ajudou ou atrapalha você, na sua visão? Te ajudou ou atrapalhou? Existe, assim, uma diferença, né, técnica, que até um psicólogo, não sei se foi o Augusto Cury, que ele até fez um livro sobre isso. A diferença entre herdeiros e sucessores, né? Herdeiros, eles estão focados em receber. Só. Não focam muito em realmente continuar, né? Eu estou buscando, como eu falei, é uma missão de vida. Eu escolhi, né, fazer a sucessão. É um desafio, porque a gente tem uma criação, né, que faz com que a gente, às vezes, se acomode. Então, a gente sair dessa acomodação, né, principalmente na adolescência, ela leva um tempo, muitas vezes. Como a gente bem falou aqui nos bastidores, quando se tem pais empreendedores, existe muito pouco tempo, às vezes, em família. Verdade, isso é um desafio. Foi uma coisa que, assim, como eu disse, tudo tem seu lado bom e ruim, né? Um lado ruim dessa história toda é que o meu pai, ele se ausentava muito, principalmente para comprar madeira, né? Você tinha que ver na época a madeira que estava comprando, porque senão só vinha um lixo ali que não dava para ser aproveitado, ou o aproveitamento era muito baixo. Então ele viajava muito, não só para isso, para vender também, para comercializar, né? E eu e minha irmã, a gente sentiu muito. E foi um período assim que Dr. Fábio, sabe, a primeira e a segunda infância é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Verdade. E foi justamente nesse período que a gente passou por essa fase, que hoje a gente colhe frutos, mas que tem um aprendizado, tem tudo, né? Depois de um tempo, principalmente quando eu fiz os cursos de análise comportamental, né? Eu fui para o lado psicológico mais da coisa. Eu percebi que o meu pai deixou de ser meu pai muitas vezes para ser pai de vários outros. E isso se traduz na fábrica em números, porque a gente tem colaboradores lá com 30 anos de empresa. Caramba! Né? A gente tem colaboradores, tem muitos com mais de 20. Com mais de 10, nem se fala, né? Fantástico isso. Então, assim, foi quando você tem esse entendimento, fica mais fácil de você, peraí, então vamos participar, né? E como sucessor, quando a gente escolhe, a gente passa também por várias fases, que eu já falei um pouco, e é sempre um desafio, porque eu até já teve colegas de perguntar,
né? Como é que eu faço? Porque eu já estou desde 2006, né? 16 anos, né? Trabalhando com o pai e tudo. Então eu tenho um pouquinho de experiência aí nesse ramo. Saber dividir, né? Saber dividir e saber respeitar. Né? Eu falo sempre, olha, quem quiser... Teve um colega meu que perguntou, Guilherme, o que é que eu faço? Qual é o curso que eu faço? Qual é a formação que eu busco, né? Para conseguir trabalhar? E eu falei, olha, a gente existe cursos fantásticos, né? Existe graduações fantásticas que são importantes, mas assim como importante é você viver o dia a dia da empresa e você absorver aquela cultura da empresa, respeitando os profissionais que lá estão. Boa. Respeitando a direção que lá está. Então, para fazer essa sucessão bem feita, você tem que chegar pianinho, não interessa a formação que você tenha, não interessa a graduação ou o PhD, se for o caso que se tenha. Se a empresa chegou naquele nível, é porque aquela equipe que está lá, as pessoas que estão lá, elas que são PhD na empresa. Boa. Sim. Legal. Né? Então isso tem que ser aprimorado, lógico, com conhecimento universitário, com conhecimento acadêmico, e tem que haver uma união, não uma discussão, né? E se for uma discussão, que seja propositiva, que seja sempre buscando um lado técnico e não emocional da coisa, né? Então, a gente busca sempre estar com essa mente aberta, entendeu, Guilherme? Porque não adianta achar que... Quando a gente acha que é o bom, é aí que começa a decadência, é aí que começa a ladeira abaixo. Então, a gente tem que sempre buscar a humildade. E é com esse pensamento que a gente também seleciona, né? Seleciona pessoas que não têm a cultura da empresa, que é impossível, né? Mas que pelo menos esteja aberta para entender esse todo, para entender que todo mundo lá está de igual para fazer com que a equipe evolua e chegue em patamares de eficiência satisfatórios para que o consumidor, que é o nosso grande patrão, né? Consumidor final, queira adquirir nossos produtos, né? Então é sempre um desafio. Boa, eu fiz essa pergunta porque assim, muita gente não tem essa maturidade que você tem, essa formação, né, Fábio? Isso. E sucessão, né? Alguém definiu isso bem mesmo, sucessão. O que é sucessão? Foi feita uma palestra acho que para uns alunos de Harvard, né? E aí perguntaram para os que iam herdar ou iam suceder, né, a empresa do pai, e os alunos não sabiam o que era a definição de sucessão. E aí o palestrante definiu bem isso que você está dizendo aí. Sucessão é sucesso grande. Isso. É você entender as etapas, né? Por mais que você tenha uma graduação, até mesmo em Harvard, né? Ou seja lá qual for a sua graduação, mas você entende que você está entrando na empresa de um familiar seu, pai, mãe, seja lá quem for, mas você vai entender o processo, você tem que passar pelas etapas, entender quem é a equipe, é exatamente isso que você falou, entender que aquela equipe chegou aonde a empresa está. Foi aquela equipe, sem você, que fez com que a empresa já tivesse sucesso. E aí você chega com essa maturidade de 38 anos, formado, mas uma maturidade assim que são poucos que têm. São poucos que têm essa mentalidade assim e sabe dividir pai e diretor ou CEO da empresa, né? Ele é meu pai, mas aqui dentro ele é o CEO, ele é o diretor, ele é quem comanda, né? Ele quem dirige, direciona a equipe. Por mais que eu possa suceder amanhã ou depois, mas foi ele que fez tudo isso acontecer. Isso é legal, parabéns. Isso. Não, obrigado. Isso que me chama a atenção também na fala do Guilherme Brito é porque ele herdou algumas coisas do pai, né? Conversando aqui, ele falando, né? Isso me chama a atenção quando ele fala que o pai se tornou um pai de pessoas lá dentro. De pessoas. E toda pessoa que quer empreender, ela tem essa visão.
Isso é de arrepiar. É difícil isso. Isso. E aí ele falando também, né? Guilherme, no começo da entrevista, né, nesse bate-papo, ele também relata isso, né? De que ele está lá para ajudar pessoas. Então, empreender, em nenhum momento aqui, você escutando a fala do Guilherme Brito, você vai ouvir falar que empreender é ganhar dinheiro. Empreender é muito mais do que isso. É uma história fantástica de sucesso, de sucessão. De ajudar pessoas, de transformar a vida das pessoas. E isso impacta a gente. É fantástico. Guilherme, missão, visão e valor. Então, a gente tem como missão realmente impactar vidas, né? A gente realmente tem como missão contribuir com a sociedade. Como o Dr. Fábio disse, não é o dinheiro é importante, faz parte, tem que acontecer, porque a empresa tem que ter saúde financeira. Se não tiver saúde financeira, você não prospera, não tem continuidade, né? Mas tem todo um impacto social, todo um impacto ambiental que a gente busca, e ao longo desse tempo a gente vem contribuindo. Tem alguns economistas que eles falam, olha, cada emprego formal que se gera, você está gerando 5 outros, né? Então, legal isso. Se a gente pegar aí, se pegar todas as empresas do grupo, né? A gente já chegou a empregar cerca de 150, 170 pessoas quando junta todo mundo, porque tem o Hotel Brotas também. Então, quando você pega esses 150 mais vezes 5, né, dá quase 900 famílias sendo impactadas aqui diretamente em Afogados da Engazeira. Falando de São Carlos, São Carlos Hotel, né, o Fute Arena também, e contando com a Magno do meu tio também, né, então o impacto é ainda maior. Desculpa. Então, isso muito nos orgulha, né, participativamente do desenvolvimento da região, do Pajeú, não só de Afogados, mas como toda a região. E é interessante, eu sempre falo para o pessoal, a indústria é uma empresa, é um modelo de empresa muito legal também, assim como o comércio, mas falando de indústria, para a região que está inserida, porque ela vai circular dinheiro, ela vai circular recursos ali na região, que sem ela não circularia. Verdade. Então, se a gente parar para pensar que a gente vende para o Nordeste inteiro, né? E esse recurso vem para cá, para a gente empregar aqui, os colaboradores gastam seus salários aqui, né? A gente também gasta muito, faz muito investimento no comércio daqui, em aquisições. Até já fizemos parceria com a Salvador, não foi, Dr. Fábio? Então, assim, esse é um dos motivos para que a gente continue, né? Para que a gente realmente faça disso uma missão de vida, né? Vira e mexe também a gente vê nosso móvel na televisão, ou então essa artista agora que infelizmente faleceu, por exemplo, a Paulinha Abelha, teve uma colega minha de trabalho que mandou uma foto no grupo, né, que ela tinha tirado uma selfie do apartamento dela atrás de uma mesa nossa. Né? Que legal. Um produto nosso. Eu já assisti o Fantástico, a Rede Globo, e quando o entrevistador chega na casa da pessoa, tá lá uma mesa nossa. Então é uma mesa genuinamente afogadense, né, sendo espalhada. Legal. Para vocês terem noção assim de números, até o Dr. Fábio perguntou anteriormente, a gente chega a fabricar entre 30 e 40 mil cadeiras mês, né? Uau. Isso, quando você anualiza, em 3 anos a gente chega a colocar no mercado 1 milhão de cadeiras em 3 anos, né? Então são mais de 1 milhão de pessoas usufruindo dos móveis oriundos de Afogados da Engazeira, né? O nosso móvel é um móvel muito também, que eu tenho um carinho especial, que a mesa e a cadeira é um símbolo da família, né? Você ceia nos produtos fabricados em Afogados da Engazeira, você faz as reuniões de domingo
junto com sua família. Então, a Móveis São Carlos, ela participa do povo nordestino e agora do Brasil. Com e-commerce, a gente está conseguindo chegar no Brasil inteiro agora. Não tem mais fronteira. A gente vende assim diretamente agora para o Centro-Oeste, ali para Goiás, mas a gente tem clientes que levam o nosso móvel para o Brasil inteiro agora, né? Então, é muita satisfação, é muita cereja do bolo que a gente tem para continuar e para fazer essa sucessão, assim como eu e vários outros colegas que estão lá. É muito motivo de orgulho, realmente. Legal. Você iniciou, você falou em off aí do zero, um empreendimento, né? Qual foi? Foi, bom, sentiu apaixonado. Esse desafio. Tem que... esse negócio de sair da zona de conforto é comigo, eu gosto. Quando o negócio tá estável demais, eu disse, não, esse negócio, vamos mexer aqui. Vamos movimentar, que é pra a gente conseguir evoluir. E como eu tenho uma formação em administração e, como eu já disse, sou apaixonado pela minha arte, né? Eu sempre tive a curiosidade se eu ia dar conta de abrir um negócio do zero, né? Tem a São Carlos, beleza, maravilha, tá, né? Peguei andando, tô lá participando com a equipe, né? Que não é nada fácil, né? Diga-se de passagem. Tem seus desafios, né? E eu passei uns 2 anos procurando o que montar, porque não pode ser qualquer negócio, né? Assim, eu tenho uma missão ali, eu tenho um trabalho na São Carlos, né? Então tinha que ser um negócio com o meu perfil, né? E depois de 2 anos, pensei em várias coisas, distribuidora de alumínio, estudei, mas não vi que ia comprometer muito o tempo, né? Mas depois de pesquisar tanto, encontrei o Society como um perfil ideal, né? E a gente, tirando Serra Talhada e Arco Verde, a gente foi a terceira cidade no Pajeú, no sertão assim do Pajeú, a ter um Society. Então, legal. A gente desbravou, né? Na época até fiz um projeto com o BNB, que depois outros colegas copiaram o mesmo projeto. Até teve um colega de Sertânia que disse, rapaz, faz o projeto para mim, eu como administrador posso assinar, fazer. Mas eu disse, amigo, infelizmente a questão do tempo me atrapalha um pouco, mas eu indico um colega meu que participou junto comigo na elaboração e ele fez na época, né, lá, o de Sertânia, né? E o Society, assim, eu brinco que eu tenho 3 filhos, né? O Bernardo, Benjamin e o Fute Arena. Porque... Mas tem ciúmes, não? A gente fica com um pouco de ciúme, né? Quando a gente... Mas o Fute Arena, assim, assim como eu falo também que eu tenho algumas faculdades, né? Eu tenho a faculdade de ser pai, porque o que você aprende com esse negócio é impressionante. Verdade. Eu tenho a faculdade de ser esposo, que também é uma transformação. Você muda totalmente, tem que mudar a sua cultura, seus hábitos, né? Verdade. A São Carlos é uma faculdade. A São Carlos é uma faculdade fantástica, assim, em termos de inteligência socioemocional, tal. Isso aí a gente se mistura, a gente às vezes se debate e tal, mas é sempre pro bem da empresa. E o Fute Arena é outra faculdade, porque você realmente começar um negócio do zero, né? Desbravando um negócio que não existia aqui. Até tinha umas pessoas que falam, rapaz, tu é um doido, porque tem o tanto de quadra que tem aí de graça na cidade, da prefeitura, e tu vai estar montando uma para o povo pagar. Não sei se vai dar certo não, viu? Mas a gente vê, e com orgulho, vê que fez escola, né? Depois até surgiram alguns colegas de empreendimento. Então a gente vai evoluindo, vai se adaptando. Hoje a gente está com 2 campos lá. Eu vi lá, hoje é referência aqui, né? 2 campos. Fizemos esse investimento, né? Vimos que merecia. É o que eu sempre digo até na São Carlos, né? No mercado, a gente ou evolui ou morre. Não adianta. Se a gente não evoluir, a gente está começando a buscar ali um fracasso iminente.
Verdade. Então, essa aquisição do segundo campo foi o que espera aí, ou eu faço um segundo, ou então vai aparecer outro colega para botar 2 e eu vou fechar, né? Então a gente fez esse investimento. Temos outros também investimentos. A gente já está com um arquiteto contratado para fazer uma ampliação lá bacana, tudo. No momento certo vai ser anunciado, mas a gente está se mexendo também para melhorar ainda mais o serviço que a gente presta. Né? Não parou por aí, né? Vamos embora. Mais uma pergunta que não quer calar. Joga bola também? Gosta de um societyzinho? Eu corro atrás da bola. Eu não posso mentir dizendo que eu jogo, não, porque meus colegas estão lá para testificar. Né? Não, peraí, aí não. Aí não. Mas é muito gostoso. O futebol, o racha lá, a peladinha é bacana demais. A gente fica muito feliz quando o pessoal vai lá confraternizar, né? Dá uma opção de lazer para a cidade. É bom, então, eu gosto. É bem bacana. Eu gosto. Guilherme, a gente tá chegando aqui na reta final já. A hora passa rápido, né? Foi Bate-papo rápido. é tão gostoso. A gente pensa em falar tanta coisa e acaba não falando tudo. Então a gente tá chegando na reta final. Queria que o Fábio fizesse aí a última pergunta. Ok. E queria que você falasse para as pessoas, né, que estão te vendo agora, essa história bonita sua. Qual a dica que você dá para quem deseja crescer, para quem deseja empreender? Olha, eu nesses cursos e nessa busca do conhecimento, né, de análise comportamental, eu venho estudado um pouco, né? E eu estou lendo um livro assim muito interessante que eu recomendo a todos. Vou anotar. Que é Mindset. Sim. Certo? É de uma PhD americana, uma psicóloga. E ela dividiu o comportamento em duas programações mentais, né? Que a tradução do Mindset é isso, é a programação mental. Né? Então, existe no estudo científico dela, e já comprovado que existe um Mindset fixo e o Mindset de crescimento. Né? As pessoas de mindset fixo, geralmente, elas são aquelas pessoas que, quando vêm os desafios, vêm as barreiras, elas desistem. Né? Elas acham que não nasceu com aquele talento. E não só nesse livro, mas em muitos conhecimentos que a gente adquire, que a gente vê como exemplos, na realidade, existem pessoas com algumas aptidões para fazer com excelência alguns trabalhos. Mas se a gente se acomodar, até quem tem talento morre. Então, o segredo do mindset de crescimento é realmente ter a ânsia de aprender mais e a humildade. Né? O Steve Jobs, num dos discursos mais fantásticos da história, não sei se vocês já viram, é um discurso, se não viram, eu recomendo, é um discurso em Stanford, né? Ele termina o discurso falando, quando a gente é criança, a gente busca muito conhecimento porque a gente é meio tolinho ali, né? A gente é meio inexperiente e por isso que a gente vai e tem a humildade de absorver. E além de ter a humildade, tem também a vontade. Né? Então ele diz, sejam sempre tolos e sedentos por crescimento, por desenvolver. Né? Então a dica que a gente dá, que eu posso dar, contribuir para quem almeja alcançar seus objetivos, é realmente persistir, certo? E aprender com todas as dificuldades que aparecem no caminho. Porque se elas surgiram, foi para nos tornarmos pessoas melhores. Legal. Bom. Forte. Guilherme, agradecer a você por tudo aí. Eu tô, assim, maravilhado. Né? Aprendi muito aqui, viu? Eu também. Essa foi uma aula aqui. Uma aula que passa rápido, né? A gente queria muito mais aqui. Já vamos deixar um convite lançado para um próximo podcast. Vai ser uma honra para mim. Primeira vez no podcast, eu fico assim, a gente até pede desculpa se teve alguma
o medo, toda novidade. Imagina se Ela traz. Como será? Os próximos se preparem, que os próximos vai ser estourado. Mas reforçando novamente, parabéns pelo projeto, assim. Obrigado. Também me surpreendi, Fábio, pela condução do Guilherme, como ele é preparado para conduzir essa mesa, né? Realmente, parabéns, né? Continue Obrigado. também evoluindo, porque Não pode parar, né? eu tenho muito medo, às vezes, de elogio. O elogio, às vezes, dá um afago ali no ego, mas é perigoso, É né? muito. Então, a gente tem que saber receber os elogios. Eu tô falando isso por aprendizado, né? Já entrei em zonas ali que depois de um elogio que não foram, não me levaram ao progresso, né? Mas continua evoluindo, mas você tá num patamar já bem bacana. Parabéns. Obrigado. Pessoal, quero agradecer aqui a vocês por mais esse episódio fantástico. Foi fantástico estar com o Guilherme aqui, Brito. Esse cara fantástico mesmo. 38 anos, não parece. A maturidade vai muito além dos 38 anos. E eu acredito que você aprende. Eu aprendi particularmente, aprendi muito. Fábio, aprendeu muito? Demais. Se despeça do povo aí. Agradecer a você que está aqui, agradecer ao Guilherme, agradecer na pessoa do Guilherme, a Móveis São Carlos, que se faz presente aqui. Agradecer ao Guilherme, a toda a equipe que está aqui, ao Celso, ao Marquinhos, ao Alho. Nós somos um time aqui que entendemos esse desejo de ajudar pessoas e que você possa compartilhar essa mensagem do Guilherme com outras pessoas, né? A gente ajudar pessoas, esse é o nosso objetivo. Valeu, pessoal. Até mais. E Deus abençoe.